Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da série sobre o Bootstrap 4. Eu estou exibindo aqui para vocês a nova página inicial do meu site, o .g++.com.br.gpp.com.br. Conto aí com a visita de vocês. Vejam que eu dei a aparência na landing page ou página inicial do site com a mesma apresentação do projeto que nós estamos desenvolvendo aqui nesta série. E aqui vocês encontram inclusive as séries de vídeo que nós estamos publicando. Tem aqui a série Bootstrap Total, temos aqui o Discuss, para quem quiser deixar aí seus comentários, está convidado aí a fazer essa interação conosco aqui através do meu site. E visitem também aqui esses artigos técnicos que eu estou publicando. O último deles é esse sobre o NPM, com base num artigo que eu encontrei aí. Eu fiz aqui uma adaptação e tradução, tem aqui o crédito do artigo original, A Beginner's Guide to NPM, mas eu fiz aqui algumas alterações e inclusões. Então você tem aqui toda a apresentação necessária do NPM, que é o pacote de gerenciamento do Node.js, e tem todos os comandos básicos, como operar com o NPM. É um complemento bem interessante para você acompanhar aí os nossos vídeos. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é relacionado com o Bootstrap 4, trata das unidades de medida REM e EM, e também vamos falar sobre o VH ou VH. São unidades de medida novas, mas que estão se impondo como padrão, e o REM e EM são as unidades adotadas pelo Bootstrap 4. Nós vamos examinar neste vídeo o porquê e as vantagens disso, fazer mais algumas adaptações nesse sentido, usando essas técnicas aqui nesse nosso projeto. Então vamos lá, pessoal. Preparados aí? Vamos ao vídeo! Vamos analisar aqui o CSS do Bootstrap 4.0 versão beta, e vejam aqui que quando usamos unidades de medida, exceto quando se trata de border, em que ainda se usa o pixel como unidade, nos demais casos a opção é por unidades REM, como por exemplo aqui no font size para o body padrão de 1 rem. Temos aqui mais abaixo margin bottom 1 rem, que 0.5 rem. Ou então por opções em, como aqui. Então ou é rem ou é em. E unidades como pixel são usadas apenas para outlines, ou então para border, ou seja, aquela situação para dimensionar apenas a espessura de linhas. Nesse caso, realmente, pixel é uma unidade mais adequada. Agora, com relação a todos os demais dimensionamentos, ou usa-se unidades rem ou unidades em. E afinal, o que vem a ser isso? Essa denominação em tem sua origem lá na tipografia que usava ainda tipos metálicos. E M, na verdade, vem do M em inglês. O nome da letra M é M. E realmente em tipografia, quando se usavam ainda os tipos móveis, usava-se a letra M como referência no dimensionamento de pontos, que era a unidade de medida tipográfica para os tipos metálicos, e o M era a referência. Aqui nesse diagrama desse tipo metálico à esquerda,
essa dimensão C da altura é que deveria guardar essa relação com a altura do M, ela não poderia ser excedida. Isso foi transportado para a tipografia digital, é mais ou menos obedecido, e o M ele serve então como referência de dimensionamento para o tamanho da fonte para cada elemento. Como havia também a necessidade de manter um padrão dentro do CSS para todo o documento, criou-se essa outra unidade que é o REM, é a abreviatura de Root M, ou seja, é a mesma concepção, só que aplicada não apenas a cada elemento individualmente, mas a todo o documento. Nós vamos ver isso na prática, que fica mais fácil de entender. Para nós testarmos então aí o uso das unidades M e REM, eu coloquei aqui como de costume o browser ao lado do editor, com um index HTML bem simples aqui. Ele contém apenas um link para uma style sheet, style CSS, que está sendo compilada a partir desse arquivo styles SCSS aqui, que nós vamos editar, e possui aqui uma div da classe teste, eu chamei, com um parágrafo dentro dela. Então vamos aqui no arquivo de estilo, eu vou configurar aqui o nosso parágrafo com um font size de 1 rem. Vamos começar com o rem. Então salvar, vejo que a página foi recarregada e não houve nenhuma alteração. Isso porque no Chrome o padrão do tamanho do fonte é de 1 ou 1 rem ou 16 pixels, que são equivalentes. Vejam que aqui o elemento parágrafo, vou selecionar o parágrafo aqui, o estilo dele, parágrafo é de 1 rem. Se eu usar aqui essa função compute das ferramentas do Chrome, ele transforma em pixels. Veja que o font size de 1 rem equivale a 16 pixels, como nós falamos. Qual a vantagem disso? A primeira, que nós temos aqui nos settings do Chrome, a possibilidade de alterar, configurar aqui o font size, o tamanho da fonte. Ela vem configurada no Medium, que é o recomendado, mas nós poderíamos aumentar para Large, veja que aumentou o tamanho da fonte, ou Very Large, aumentou ainda mais, e usando o REM, aumentou aqui também o tamanho da fonte. Uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, poderia ter essa facilidade aí de fazer essa configuração para a leitura. E acessibilidade, eu já mencionei, é hoje um fator muito importante a ser considerado no desenvolvimento de páginas para a web. Se eu, em vez de REM, usar aqui, por exemplo, 16 pixels, salvar, vejo que agora a configuração, embora aqui nos settings eu estou usando o tamanho Very Large, lá ficou fixo em 16 pixels. O style aqui, font size 16 pixels. Ela não altera, eu não consigo configurar isso a partir dos settings do browser. Poderia aumentar o zoom, né? Mas aí você aumenta todo o conteúdo da página e pode não ser isso que o usuário com alguma deficiência esteja querendo fazer. Então, só aí já é uma vantagem. Vou voltar aqui para um rem, salvar. Então, agora realmente funciona. Vou voltar aqui para o Medium, voltou aqui o tamanho da letra, vejo que alterou aqui também. Essa já é uma vantagem. E nós dissemos também, quando eu mostrei aquele slide da parte teórica de M e REM, que no caso do REM, ele é relativo a todo o documento, a fonte de todo o documento. Realmente aqui ele está com 16 pixels, que é o padrão usado no Google Chrome. Mas vamos mudar aqui então o elemento root, que é o HTML, que o HTML é o nosso elemento root, raiz, é o primeiro elemento que é apresentado na página. Nós vamos mudar aqui então o font size
do elemento root para 10 pixels, por exemplo. Vamos salvar. Vejam que foi alterado. Eu continuo com um RAM. Mas qual o valor que um RAM está sendo computado? Está aqui, 10 pixels, que é o equivalente do elemento root, que é de 10. Um RAM é equivalente a 10 agora. Esse número aqui, ele é um multiplicador. Se eu puser 2 aqui, salvar, passa a ser quanto? Passa a ser 20. Font size 20 pixels, que é o dobro do elemento root. E eu consigo alterar isso? Vamos ver, vou colocar aqui para very large. Aqui não há alteração, porque nós definimos o HTML no qual está se baseando o parágrafo em pixels, então não há alteração. Se eu usar aqui também RAM, RAM, poderia? Poderia. E aí, nesse caso aqui, o font size passa a ser 2 RAM. Se eu mudar aqui para medium, tem alteração? Tem alteração também. Eu consigo, então, usando RAM, sempre alterar, configurar através das configurações do browser, usando RAM. Se entrar pixel aqui na parada, como nós colocamos aqui 16 pixel, por exemplo, 16 pixel, então aqui o parágrafo agora passou a ter 32 pixels, porque ela é o dobro, né? Mas eu já não consigo mais, se eu tentar aqui very large, ele continua aqui com os 32 pixels, não alterou absolutamente nada. Eu não consigo configurar se usar pixel, só usando unidades RAM. Então esse é o primeiro ponto. E se eu usar, em vez de RAM, usar M? Não teve alteração nenhuma. O M e o RAM, então, são bem equivalentes. Nesse caso aqui, nós estamos usando como elemento pai o próprio elemento raiz, o próprio elemento root, que é o HTML. Mas vejam que o parágrafo aqui está dentro dessa classe teste, e se nós introduzirmos agora aqui um estilo para essa classe, então ponto teste, vamos pôr aqui o font size de 10 pixels, salvar. Ué, o que aconteceu? Acontece que o parágrafo agora fica relativo ao elemento pai dele, que no caso é a classe teste. O parágrafo está dentro da div da classe teste, portanto o elemento pai aqui é essa div teste. Como eu configurei aqui o tamanho da fonte aqui para 10 pixels, estou considerando aqui o font size de 2M, é o dobro aqui, seria de 20 pixels, como está indicando aqui no Computed das ferramentas do Google Chrome. Se eu baixar aqui para 1M, pronto, passa a ser de 10 pixels. Então ele é relativo ao elemento pai e não ao elemento raiz. Essa é a diferença entre o RAM e o M. O RAM é sempre em relação ao raiz. Veja que se eu colocar aqui o font size de RAM do parágrafo, ele volta a ter qual tamanho? 16 pixels. Volta a ser relativo ao raiz e não mais ao elemento pai. Acho que deu aí para vocês entenderem essa diferença e vantagem do uso de RAM e M. Por isso que o Bootstrap 4 adotou essas unidades na versão 4. Para encerrar esse vídeo, vamos ver aqui no meu Custom CSS do projeto de landing page que estamos desenvolvendo, se tem alguma unidade RAM para acertar aqui. O icon size aqui nós já configuramos em RAM. Aqui no nav link o font size nós já configuramos em RAM também. Aqui onde nós temos esse border button, 3 pixels, como eu falei, border, outline, isso que são linhas, é melhor configurar em pixel mesmo, que fica mais fácil da gente entender qual a espessura que vai ter a linha. E o nav link já está em RAM
Esse min height aqui, que é esse tamanho vertical, eu ainda vou falar dele, mas nós temos esse padding top aqui de 130 pixels, que nós poderíamos mudar para RAM. 130 dividido por 16 dá 8.125, então equivalente RAM seria 8.125 RAM. Vou salvar. Refrescar o cache aqui, vejo que não alterou absolutamente nada, porque 8.125 RAM é equivalente aos 130 pixels que a gente tinha usado. Aqui esse padding de 4 pixels, podemos deixar em pixel mesmo, border radius também em pixel. E aqui para baixo não temos mais nada de dimensão. Esse min height aqui, que está dando essa altura da figura, nós temos uma alteração para fazer aqui. Em vez de min height, nós vamos colocar aqui height, e em vez de definir em pixel, nós vamos pôr 100 VH. Esse VH, que é Vertical Height, é uma unidade nova também, ela ocupa 100% da área vertical da viewport. Ele é referente então a viewport e fica mais responsivo, porque adequa essa imagem que nós colocamos no background a toda a dimensão vertical da viewport. Veja que eu vou salvar aqui. Ele passou a ocupar então toda a dimensão da viewport agora com a imagem. Além do VH, existe também o VW, que seria o equivalente para width, quer dizer, seria para a largura, mas aqui no caso nós já temos ela configurada para ocupar toda a largura, não é necessário mexer. E esse 100 é um percentual, 100 é 100%, nós poderíamos colocar também, se eu colocar aqui 50 VH, só para vocês verem como é que fica, ela diminuiu para metade, exatamente metade da viewport. Acho que está dando para vocês verem aqui que a imagem do background fica aqui exatamente no meio. Vamos voltar aqui para 100. Pronto, voltou a ocupar toda a viewport. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês visitem a minha página aqui no site. Vejo que ficou bem parecido, hein? Está bem parecido. E vejam também aí esses artigos técnicos. Se quiserem ver aí também meus ensaios de escritor, tem aqui algumas crônicas para vocês se divertirem. E aqui estão as nossas séries de vídeos para vocês acompanharem pelo YouTube. Todo o código-fonte está disponibilizado lá no GitHub. E você tem também todos os links aqui no YouTube. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.